Se eu pedisse para você desenhar a emoção de raiva, ou medo, alegria, nojo, que é uma emoção, caso você não saiba, você conseguiria desenhar? Talvez seja meio difícil pensar sobre isso, porque a gente entende emoção como algo abstrato ou imaterial. E é ainda mais difícil pensar o que gera uma emoção, ou o que cria uma emoção. Essa é uma questão que a psicologia vem estudando tem muitos anos, então hoje eu vou tentar te explicar como que é gerada uma emoção. Tudo começou com um cara chamado Broca. Tudo começou com um cara conhecido como Broca, em 1878. Ele percebeu que todos os mamíferos tinham em comum um conjunto de áreas corticais bastante diferente de tudo que eles sabiam até a época. Ele deu o nome desse conjunto de áreas de lobo límbico, que provavelmente você já ouviu falar, que são essas estruturas que formam um anel ao redor do tronco encefálico e do corpo caloso. Essa aqui é a imagem do lobo límbico de Broca. Só que a princípio ele achou que essas áreas estavam relacionadas com o sentido de olfato e nada tinha a ver com os processos emocionais. Só que tudo ia mudar em 1930 com um cara conhecido como Papez. Nessa época as evidências começaram a apontar que existia um envolvimento do lobo límbico com as emoções. Então Papez propôs que houvesse um sistema da emoção que ligaria o córtex ao hipotálamo. E eu vou explicar o porquê que ele achava isso. Esse daqui é o circuito que Papez propôs que explicaria os processos emocionais. E para a gente entender ele, vamos pensar em um exemplo. Vamos pensar numa pessoa segurando uma faca. E talvez você pense que isso por si só já geraria medo, só que na verdade não é assim. Até porque uma pessoa segurando uma faca até então é neutro. O que faz com que você tenha uma resposta emocional de medo, por exemplo, é se você entender que a pessoa segurando essa faca é uma pessoa potencialmente perigosa. Mas se for a sua mãe, por exemplo, segurando uma faca, é normal que você não sinta medo nem nada. Então vamos pegar esse exemplo até então neutro e ver como que essas estruturas do encéfalo gerariam uma emoção no final. Vamos pensar que cada estrutura vai fazer uma análise do estímulo, que aqui é a pessoa segurando uma faca, e vai deixar uma observação. E no final todas essas observações vão se juntar e gerar uma resposta emocional. O neocórtex está aqui no circuito como colorido emocional, justamente porque ele vai ter o papel de fazer a interpretação daquele estímulo emocional. Então quando você vê uma pessoa segurando uma faca, é como se o seu neocórtex perguntasse: o que essa pessoa está fazendo com essa faca? Essa pessoa segurando a faca é uma pessoa potencialmente perigosa ou não? Essa faca é uma faca de verdade? Ela pode me machucar? Ele começa a analisar essa situação e fazer uma interpretação do que está acontecendo. É como se ele desse o tom da emoção a depender da situação. Ele pode também avaliar consequências e inibir alguns impulsos se for necessário. Então a gente pode falar que ele participa ali na racionalização daquele estímulo emocional. Vamos supor que nesse exemplo o neocórtex deixou uma observação de que sim, a pessoa segurando essa faca é uma pessoa potencialmente perigosa e isso apresenta risco para mim. Vamos supor que essa foi a observação deixada. Já o córtex cingulado vai ter o papel de integrar algumas informações do seu corpo e também das áreas corticais e guiar o seu comportamento a partir delas. É como se ele atribuísse um significado funcional àquela experiência. Ele vai pegar aquela informação do neocórtex de que sim, é uma pessoa potencialmente perigosa, ele pode, por exemplo, ajudar no seu processo atencional para encontrar uma saída, para correr, para lutar, e vai guiar o seu comportamento frente a isso. Então dá pra gente falar que o córtex cingulado vai trazer uma experiência consciente da emoção, já que ele vai integrar algumas informações e guiar sua atenção e comportamento através disso. Chegando agora no hipocampo, Papez acreditava que ele estava muito envolvido com os processos emocionais pelo fato dele ser afetado pelo vírus da raiva, que, como o próprio nome da condição diz, altera bastante os estados emocionais da pessoa que porta esse vírus. Só que hoje a gente sabe que o papel dele é basicamente memória contextual. Então nessa situação de uma pessoa segurando uma faca com observação de que sim, é potencialmente perigosa, ele vai buscar, por exemplo, situações parecidas com essa que você já viveu, que você já observou, para tentar trazer uma resposta para o que está acontecendo ali. Por exemplo, ele vai pensar: alguém já segurou uma faca para mim antes? Foi num contexto de brincadeira ou foi num assalto? Nessa rua que eu tô aqui, eu já vi alguma coisa perigosa acontecendo, já aconteceu alguma coisa parecida? Ele vai começar a vasculhar essas memórias e buscar alguma informação que te deixe apto a sair dessa situação e lidar com ela. Então ele vai ter esse papel de memória contextual. Então nesse exemplo, vamos supor que ele deixou a observação de que sim, alguém já segurou uma faca para mim antes e foi num assalto. Essa é a observação que ele deixou. Agora essas informações vão passar pela fórnice, que nada mais é do que uma estrada de substância branca que leva essas informações até o hipotálamo. Aqui no hipotálamo, como você está observando, acontece o que a gente chama de expressão emocional, que é basicamente o seu corpo executando uma emoção. O hipotálamo ele vai pegar as informações, as observações deixadas pelas outras estruturas, de que, por exemplo, sim, é uma pessoa perigosa, ela está com uma faca e já aconteceu no contexto de assalto. Ele vai preparar o seu corpo de acordo com esse estímulo. Então, numa situação dessa, é natural, por exemplo, que sua frequência cardíaca aumente, sua pressão arterial, você tenha sudorese, e esse tipo de coisa acontece por conta do hipotálamo. A gente pode definir então que o hipotálamo vai produzir uma resposta corporal frente àquele estímulo. E a observação que ele vai deixar aqui nesse contexto é de que ele está preparando o corpo para uma situação de luta ou fuga, como ativação do sistema nervoso simpático. Essa informação vai chegar para os núcleos anteriores do tálamo, que tem como função
retransmissão de informações. Ele vai pegar essas informações e vai retransmitir, vai mandar para alguns lugares. Inclusive vai mandar novamente para o córtex cingulado, que, como eu falei, integra algumas informações, tanto informações corporais quanto corticais, e guia o nosso comportamento e a nossa atenção. Então ele vai pegar a informação de que sim, a pessoa segurando a faca é perigosa, já aconteceu antes em um contexto de assalto, percebo que meu coração está acelerado e que meu corpo está com sinais de luta ou fuga. Logo, como que eu devo guiar o meu comportamento e guiar a minha atenção? E depois ele vai pegar essa informação e mandar de novo para o neocórtex, que vai dar o colorido emocional de tudo isso que está acontecendo, vai racionalizar sobre todas essas observações. E agora todas essas observações vão ser integradas para gerar uma resposta emocional. Então as observações feitas pela estrutura de que, por exemplo, sim, essa situação apresenta risco, essa pessoa está segurando uma faca, já aconteceu antes em um contexto de assalto, percebo que meu corpo está se preparando para uma situação de luta ou fuga, o meu coração está acelerado, tudo isso vai ser integrado e vai gerar uma resposta emocional, que nesse caso vai ser a resposta de medo, que é o que a maioria das pessoas sentiria numa situação como essa. Como isso foi proposto em 1930, é importante que você entenda que hoje a gente tem uma definição diferente para os processos emocionais. Primeiro de tudo é que a gente não acredita que exista um sistema único para as emoções. Não é o circuito de Papez ou o lobo límbico que gera uma emoção por si só, mas sim a integração e a conversa entre todas essas estruturas do cérebro, mais liberação de neurotransmissores e processos fisiológicos, junto com experiências subjetivas, que isso tudo junto no final forma uma resposta emocional. Então não existe um único sistema que explica as respostas emocionais de medo, raiva, nojo, surpresa, que é uma emoção também, caso você não saiba, e as outras emoções que existem. Além dessa questão de não existir um sistema único para as emoções, hoje a gente sabe que outras estruturas do encéfalo também participam nas respostas emocionais. Uma que não é citada por Papez, que é muito importante, é a amígdala. A amígdala ela é uma estrutura que é muito boa em identificar perigo. Ela processa alguns estímulos e faz uma decisão se aquilo apresenta perigo ou não. E essa estrutura ela tem algumas aferências com o hipocampo, que tem toda aquela questão de memória contextual. E o hipocampo também tem aferências com a amígdala, então são estruturas que conversam muito entre si. E algumas memórias que o hipocampo guarda como relevante acontecem muito por conta da influência da amígdala, que julga que aquilo que aconteceu apresentava perigo, que tinha alguma coisa perigosa ali. Então o hipocampo guarda essa memória para que caso o indivíduo se envolva novamente numa situação como essa, ele tenha recursos aí para sair dela. Tudo que eu falei aqui é uma simplificação muito bruta de tudo que acontece que gera uma resposta emocional. E existe a questão também de que a gente ainda não sabe muita coisa que desencadeia uma resposta emocional. A gente ainda não sabe exatamente como acontece, até porque as emoções, uma resposta emocional é muito subjetiva. O que causa medo em você talvez não cause em mim e vice-versa. Isso com todas as outras emoções. E por ser algo muito subjetivo, a gente ainda não conseguiu descobrir exatamente todas as coisas que geram uma resposta emocional e o que influencia em gerar uma resposta emocional e etc. Mas, sabendo isso, você já consegue entender as teorias emocionais que eu vou deixar para explicar num próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Se você gostou desse vídeo, curte e me segue, que eu estou sempre fazendo conteúdos de psicologia aqui no perfil. E isso vai me gerar a resposta emocional de euforia, que é a felicidade. Então tamo junto para quem assistiu até aqui e até a próxima.